Amém? Novamente saudamos os irmãos na paz do Senhor, convidando-os já a abrir suas Bíblias na segunda carta escrita aos Coríntios e no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 4. Amém? Que o Senhor fale aos corações, que possamos estar atentos ao que Ele tem para nós. E eu vou dizer para você, sem medo de errar, o que Ele tem para nós é bênção sobre bênção. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Amém? Os irmãos já encontraram? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 4 em diante. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim, mais do que quem em mim vê ou em mim ouve, e para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Pai amado, querido e santo, já temos orado sobre a vida do pregador, Senhor, sobre a palavra, Senhor. Mas, Pai, ao adentrar, Senhor, esta congregação, Pai, esse ponto de adoração, Pai, nós sentimos a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Já louvamos, Senhor, oramos, Senhor. Pai amado, Pai querido, já ouvimos, Senhor, mensagens, Senhor. Mas, Pai amado, Pai querido, o Senhor ainda quer falar conosco mais um pouquinho, Senhor. Então, Pai, que este simples pregador seja canal de bênção neste lugar, nesta noite, Pai, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha assim, Senhor, trazer, Senhor, elucidação sobre tudo que falaremos. Assim eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assim. Quando a gente fala da carta à igreja de Corinto, a gente está falando de uma carta escrita a uma igreja de posses. Não só posses financeiras, mas posses de dons. Quando a gente vê Paulo, quando ele exorta aos coríntios, ele também fala que, vocês têm todos os dons. Então era uma igreja abençoada. E Paulo agora está escrevendo a respeito de que foi-lhe dado visões a uma igreja que o quê? Que crê no poder do Espírito, que crê nos dons, uma igreja que é avivada. Irmãos, a gente precisa ser avivado, a gente precisa ser encorajado, a gente precisa buscar os dons, a gente precisa cada dia mais buscar mais de Deus. Mas às vezes a gente tem algo que paralisa o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento entra em transe e a gente às vezes se angustia. E Paulo vai falar: foi-me dado visão. E um homem, e ele começa falando na carta, lá no início, no versículo, e um homem, não sei se no corpo ou se não, teve assim, e foi levado ao terceiro céu, e ele começa a falar sobre essa visão, e logo em seguida ele
transita para ele dizendo: eu posso me gloriar nesse homem, posso glorificar esse homem, eu posso falar desse homem, eu posso exaltar esse homem, eu posso dar testemunho dele, eu posso falar sobre ele o quê? Para que a igreja creia, para que a igreja louve, para que a igreja engrandeça e exalte o nome do Senhor Jesus. Eu posso falar desse homem, de um outro homem. Ei, nós estamos aqui nessa noite falando sobre Jesus, nosso Salvador, Redentor, falando sobre a promessa do Espírito Santo sobre a nossa vida, para o quê? Para que nós cresçamos, para nós glorificarmos o nome do Senhor, para nós o adorarmos e para que nós sejamos salvos para a honra e glória do Senhor. Ei, a gente pode falar desse homem, mas ele vai falar: eu posso falar desse homem, mas aí ele traz a realidade para a sua vida. O que eu posso falar de mim? Vamos falar de carnaval gospel? Vocês conhecem? Tem. Vamos falar de bloco gospel? Tem. Vamos falar de pastor ídolo? Tem. Artista? Tem. As pessoas às vezes vão no culto porque é o Antônio, o outro porque o João não vai, porque não sei quem vai, porque não, a gente já tem as preferências de artista, porque um é bonito, outro é feio, um fala bem, outro não. A gente está criando esse estereótipo dentro da igreja, a gente já tem isso, e Paulo fala: ei, sobre mim eu não posso falar nada, eu não posso me vangloriar, eu não posso gloriar em mim mesmo. E quantas das vezes a gente é levado a nos exaltar, nos elevar, nos colocar num patamar melhor que o outro, numa condição melhor que o outro, de ser mais importante que o outro, de ser melhor, de ser colorido, ou branco, ou preto, ou azul, mas a gente às vezes se coloca em situações que o Senhor falou assim: ei, não é sobre você, é sobre a minha palavra, é sobre a minha presença. Então quando a gente vem para o culto, a gente não vem ver A ou B. Eu fico feliz em ver vocês aqui, mas eu entrei nessa noite para adorar ao Senhor. Coube a mim trazer a palavra, mas eu vim aqui sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente não quer fazer a vontade de Deus por medo, por situações. Você não precisa levantar a sua mão, mas quem aí está passando por problemas? Eu vou levantar. Não é preciso levantar a sua não, meu irmão. Dificuldade, injustiça, calúnia, problema financeiro, é um barulho de chuva que está lá fora. Ela vem sobre justos e injustos. Aleluia. A doença, ela vem sobre justos e injustos. A dificuldade vem sobre justos e injustos. E o que você tem de melhor do que quem está lá fora? Ei, eu vou dizer algo para você: você tem a presença do Espírito Santo. Você não é melhor, mas você é protegido. Você não tem nada que ele não possa ter, mas você está no lugar especial. Mas não é por isso que você vai levantar a mão e vai falar assim: eu sou melhor. Ei, sobre a minha casa. Não. É tempo de a gente parar para pensar. Aleluia. E a minha esposa, fiquei mais... Eu apanho em casa, tá, gente? Não fisicamente. E a minha esposa sempre dá uns catuquezinhos. O homem sábio, ele escuta alguns conselhos da mulher. Eita glória! E ela sempre fala comigo: eu gosto da sua palavra porque a sua palavra, ela primeiro bate em você, mas se eu vim aqui falar para você alguma coisa que não fala sobre a minha vida, que não fala sobre o que eu sinto, se não fala sobre algo que eu presenciei, que eu sei, que eu conheço, que eu vivi, eu vou estar aqui fazendo um show, fazendo um treinamento, eu posso estar aqui fazendo qualquer coisa, mas eu não vou estar pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva e eficaz, então ela é
presente, ele é atual, ele é de algo que aconteceu. Quando Jesus fala em parábolas, ele fala o quê? Para facilitar o entendimento. Então eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, e a gente vai trazer isso para o contexto da palavra. Mas quando a gente pensa que é grande... gente, quem já viu uma árvore grande caindo? Mas o tombo é bonito. É muito bonito. E Paulo está falando, eu não vou me vangloriar de mim mesmo. Eu não vou falar de mim. Não é quando eu chegar que vai mudar o ambiente. Eu estou falando coisa que eu já falei. Quando eu cheguei naquele lugar, mudou o ambiente. Quando eu comecei a falar, já mudou. Quando eu chego, as pessoas, né? Eu particularmente, eu causo esse efeito, não pela coisa, mas por ser militar. Quem me conhece, quando eu chego já... Uma vez a gente foi pescar, quando o pessoal descobriu que eu era militar da Marinha, o pessoal começou a enrolar a varinha e ó... Foram embora, gente. Olha que a gente estava lá em Tutinga, muito longe. Mas quando a gente chega num lugar, eu e você, e a perspectiva daquele lugar muda, sabe por quê? Porque quando a gente chega cheio do Espírito Santo, o Senhor transforma. Quando as pessoas olham para a gente não precisa falar nada de nós mesmos, que eles já sentem, olha só como fulano mudou, olha só como a vida dele mudou, olha como ele anda, como ele veste, como ele fala, olha como ele está diferente, é agradável estar na presença dele. E eu vou te falar, não é você, é o Espírito Santo se aperfeiçoando em você, fazendo com que nós possamos todos os dias melhorar um pouco mais. E a presença daquele que habita em nós, quando nós levamos ele para todos os lugares, nós mudamos lugares. Aleluia. Mas não é para dizer eu sou bom. Mas a gente deixa muitas das vezes o medo tomar conta da nossa vida. Às vezes coisas que a gente quer que seja tirada da nossa vida, coisas que a gente pede ao Senhor, a gente já pediu, pede e pedirá, e o Senhor está falando, não, eu não vou tirar, eu vou deixar, porque Paulo vai te dizer que tinha um espinho na carne, e não era qualquer espinho. A palavra vai dizer que era, né, como a gente leu aqui, que era saber, um maldizente, que era saber, alguém que não deixava ele ser exaltado, que era saber alguma coisa que apontava para ele e falava mal dele. Só a gente parar e olhar, porque quantas das vezes a gente começa a querer falar bem de nós, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear e a fim de me não exaltar, a fim de que eu não seja notado, a fim de que eu não seja percebido, a fim de que, quantas das vezes pessoas entram na nossa vida, coisas entram na nossa vida, a fim de querer atrapalhar a nossa caminhada, a fim de querer fazer com que nós parássemos, a fim de fazer com que nós desistamos daquele sonho, daquele projeto, de tantas coisas que nós fazemos, a fim de tudo. Aí ele fala, eu orei 1, 2, 3 vezes ao Senhor. Ele está querendo dizer, eu orei várias vezes, e ele enumera essas vezes, e a gente está falando de Paulo, a gente não está falando de qualquer homem, a gente está falando de um homem enviado, um homem chamado por Jesus já ressurreto. Você sabe o que é isso? Sabe por que os discípulos dele foram chamados com ele ainda em vida? Mas agora Paulo, Jesus já tinha morrido, já tinha crucificado, morrido, ressuscitado, assunto aos céus. Ele perseguindo os cristãos, aparece para ele e fala, ei Saulo, Saulo, por que me persegues? E chama aquele homem, um homem chamado por aquele que já tinha subido, fez questão de descer para chamar mais um. E esse mais um, ele teve a missão de chamar mais um.
que teve a missão de chamar mais um, e mais um, e mais um, e mais um, e cá estamos nós. Um homem que foi chamado por Deus, ele orou várias vezes, e ele foi cumprir uma missão muito grande, muito penosa para ele, porque de perseguidor ele passou a ser perseguido, de encarcerador ele passou a ser encarcerado, de executor ele passou agora a aguardar sentença de execução sobre a sua vida. Mas ele está continuando falando, ele fala assim: eu estou andando com Cristo, tem pessoas que estão falando mal de mim, que não estão me dando crédito, e o Senhor fala com ele: calma, calma. Calma, igreja, calma e me vem. Eu sei que vocês têm problema, eu sei que tem dificuldade, mas eu vou falar para vocês: a minha graça te basta. Quantas das vezes nós estamos procurando solução, orando sobre aquilo que o Senhor falou? O controle está nas minhas mãos. Começa a viver de graça em graça, de glória em glória, de vitória em vitória. Sabe por quê? Porque da vida da me vem, cuido eu. Aleluia. É navegando, é os soldados prontos para batalhar. Glória a Deus. Porque passando por problemas, dificuldades. E como que a gente faz uma avaliação de dificuldade? E eu vou provar que a gente se vangloria. Porque a gente faz aquela pergunta: por que eu? Não sei. Isso aí. Vocês não, estou falando eu faço. Eu já fiz isso. Por que comigo, Senhor? Por que essa dificuldade? Por que essa luta? Isso está me impedindo que eu cresça. Isso está impedindo que eu ande. E o Senhor está olhando lá de cima. É sério isso mesmo? É sério? Você consegue quantificar quantos milagres eu já fiz na sua vida, filho? Você consegue quantificar quantos livramentos eu já fiz sobre você? E você ainda está questionando coisas que estão sobre o meu controle? Porque o Senhor não falou para ele: eu não vou tirar, eu vou deixar, eu vou colocar outro. Não, calma. Aquilo que estão fazendo contra ti, viva da minha benevolência, do favor imerecido que eu já tenho cuidado de ti. Eu estou falando de um homem mordido por serpente, viveu um naufrágio, foi perseguido, foi encarcerado. Mas aí a gente tem o resultado dele hoje aqui, de evangelismo, de vitória, de glória. Mas às vezes a gente fica como? Perdido no tempo. E eu saí de casa com essa palavra no coração. Louvo a vida pela vida da igreja, pelo convite, pelos hinos que cantamos, soldados somos de Jesus, porque é luta. Eu navegarei, navegar é tão difícil, gente, eu falo com propriedade. Antônio viajou pouco, né, Antônio? E a gente sempre perde confirmação da palavra. E a palavra vai dizer, de boa vontade, no versículo 9: pois me gloriarei nas minhas... O que está escrito aí, igreja? Nas minhas o quê? Mas a gente, quando começa a viver as fraquezas, o que a gente faz? A gente o quê? Quando a gente está fraco, o que a gente faz normalmente? A gente se diminui, a gente se coloca num local que ele também está falando aí. Não é para você se exaltar, mas também não se diminua. Não é para você querer se colocar num lugar maior que você não precisa querer se colocar. Quem vai te colocar sou eu. Mas ele está falando: a sua fraqueza não é motivo para você parar, não é motivo para você desistir. Se coloque na posição, não é no alto nem embaixo, é onde eu te coloquei. Não é motivo para você parar, enfraquecer, se envergonhar. É motivo para você falar assim: o Senhor está comigo. Aleluia, glória a Deus. Para que em nós, sabe, quando a gente começa a murmurar, o Espírito Santo fala assim: que é isso?
A palavra vai dizer que Jesus, quando encontra os seus discípulos, e ele vai ascender aos céus, e aqueles discípulos falam com ele, fica conosco, Senhor. Ele, não, eu não posso, eu preciso ir. Por quê? Se eu não for, eu não poderei vos enviar um outro Consolador. E esse Consolador, a Bíblia vai dizer que esse Consolador, ele habita no nosso meio, ele é presente aqui e agora, enquanto nós adoramos ao Senhor. E esse Consolador, ele é o quê? Ele é o Espírito Santo de Deus. Obrigado. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus presente na igreja. Ele subiu e falou, eu vou mandar um Consolador, e mandou. A gente vê a descida dele em Pentecoste, enchendo toda a casa, e homens falando em línguas, e foi um clamor geral. Então ele vai e faz o quê? Manda um outro Consolador, e esse Consolador, ele está intercedendo para a gente, e a gente na nossa fraqueza, ele já sabia disso, mas ele vai falar, a palavra vai falar que o Espírito Santo de Deus intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. Então para de se menosprezar, porque o Espírito já está intercedendo pela sua casa, já está intercedendo pela sua vida, pelo seu caminhar, pelo seu vestir, pela sua família, por tudo quanto você possui. Então não deixe a fraqueza te diminuir, mas não pare. Sabe por quê? Quando a gente dá lugar a isso, o Espírito Santo se afasta. Mas quando a gente entende, ei, eu fiz até onde eu pude. A fraqueza, ela tem que ser limitada até onde a gente consegue ir. O que eu tenho condições de fazer, eu faço. O que eu tenho condições de fazer, eu sou obrigado a fazer. Ei, mas primeiro, mesmo eu podendo fazer, eu oro. Mesmo eu podendo fazer, eu agradeço. Mesmo eu podendo fazer, eu entrego nas mãos do Senhor. Porque o que eu não posso fazer quando eu chego a ponto de estar fraco e não conseguir fazer, o Senhor vai fazer por cada um de nós. Ele é poderoso. Sabe por quê? Porque quando a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente automaticamente reconhece a necessidade de algo maior em nós, o Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo vem, é Deus habitando em mim, em você, na igreja, e me vem e vai habitar na cidade de Deus, que nós vamos alcançar para a honra e glória do Senhor. Ele vai falar, ei, e em mim habite não só Cristo, mas o poder, o poder do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão. Ei, não deixa que digam que não, porque a palavra de Deus vai dizer que está. Aleluia, glória a Deus. Mas eu desanimo de vez em quando. Poderia falar para vocês que eu sou sempre forte, pastor Antônio. Que eu estou sempre... Tem que ir. E eu hoje, meditando sobre essa palavra, não vinha pregar aqui. Não vinha. Não era para eu estar aqui. Vocês sabem disso? Não era para a gente estar aqui. Nós começamos uma viagem, protegidos pelo Senhor, guardados pelo Senhor. E quando a gente estava lá em Ressaquinha, se alguém conhece, sentido Barbacena, isso indo para o Rio de Janeiro, o carro deu pane. Não troquei o endereço do seguro. Sabe para onde o seguro me trouxe? Ao invés de me levar para Maricá, eu te levo sim para sua residência, mas aqui tá, quando eu passei endereço, Maricá, não, é Madre de Deus de Minas. Oh, glória, aleluia. Você entende isso, igreja? Ei, era para eu estar em Maricá hoje, agora na minha casinha, tranquila, na igreja que a gente vai congregar, indo lá, mas o carro parou no meio do caminho, e aquilo trouxe uma sensação de impotência, de fraqueza. Mas a palavra diz, ai, filho, eu sou o Senhor que tem o controle de tudo. Então o controle de estragar o carro foi proposital, eu não sei, mas o Senhor tem o controle. Se ia acontecer algo para frente ou não, eu não sei, mas eu sei que eu estou
estou aqui nessa noite para te dizer: o Espírito Santo, o poder de Deus está contigo. Eu ia em outra direção, mas hoje eu vim aqui. Aleluia, glória a Deus. E isso me faz feliz. Eu tinha que estar em casa. Eu precisava estar em casa. Meus filhos vão estar amanhã faltando de escola por um erro meu, que eu falei assim: amor, perdão, isso foi uma falha minha que eu não percebi. Ei, mas muito mais que a minha vida, tem uma missão do Senhor sobre a minha casa. Aí chamei, aí veio o reboque. Aí o reboque falou assim: filho, o reboque só vão entregar o seu carro em Mateus amanhã. Eu, como? Eu preciso consertar o carro amanhã para viajar. Ele falou: não, amanhã é pátio. Ô, abençoado, liga para o seu patrão, abençoado. Eu precisava lá, vê o que você pode fazer para me ajudar. 5 minutos depois ele falou assim: não se preocupa, consegui, vou levar o seu carro para sua casa. Aí já é Deus agindo. Eu não tenho controle, eu poderia estar frustrado, mas o Senhor: ei, eu já vou te levar para aquele lugar que você gosta de estar, porque eu gosto. Eu não queria, eu não precisava, eu não podia, mas o Senhor falou assim: eu vou te levar. Ei, aí falou assim: não pode subir no carro, tem que vir um táxi. O seguro mandou um táxi, mas o Senhor é perfeito naquilo que Ele faz. Ele faz na minha, Ele vai fazer, Ele faz e vai continuar fazendo na sua. E mandou para buscar a minha esposa, meus filhos, um pastor taxista. E a conversa de lá aqui foi sobre Deus, foi sobre milagre, foi sobre vida. E quando ele deixou a minha esposa, ele virou para mim assim, eu fui até ele agradecer, ele falou assim: eu já te conheço, você é milagre. Ei, não é frustração que vai vir sobre a minha vida, não é tristeza, não é fraqueza. Porque o carro quebrou, porque eu vou gastar dinheiro, porque atrasei, porque vai dar problema. Mas o versículo 10 é: porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, hein? A minha necessidade, a minha fraqueza me trouxe aqui para falar: Deus é poderoso e tem cuidado de você, e tem coisas grandes. Por quê? Eu falo: Senhor, se essa palavra é para ele, vem, Senhor, confirma. Levou a irmã trazer um testemunho, não foi? Salmos 34. Foi lido. Salmos 34 aqui, não foi? Versículo 4. Você deu ênfase no 7. Mas o versículo 4 vai dizer: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Agora lê comigo 10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem, mas aqueles que buscam o Senhor nada tem falta. Ei, o Senhor está cuidando dos seus temores, não vai faltar nada na sua vida. Ei, o que para mim foi estranho, o que para mim causou uma angústia momentânea, o Senhor falou: ei, filho, eu cuido de tudo, busca e eu vou suprir todas as suas necessidades. Ei, busque agora, busque hoje, fale com Ele, a hora é agora, o momento é agora. Sabe por quê? Na sua casa não vai haver necessidade, hein? Mesmo que os problemas estejam, o Senhor está falando: eu cuido de tudo, eu estou contigo, filho. Sabe por quê? Ele fez na minha vida agora há pouco tempo aquilo que para mim era improvável. Eu estou aqui louvando, grato a Deus. Eu precisava estar lá, eu tinha que estar lá. Ei, mas a vontade do Senhor, que se aperfeiçoa na minha fraqueza, era para estar aqui nessa noite falando: o Espírito Santo está contigo. Aleluia. O Senhor está contigo. Ei, comece a louvar, comece a adorar, não desista, não para, busque ao Senhor. Até os filhos dos leões têm fome, mas na sua casa não vai ter necessidade, porque o Senhor está cuidando de tudo. Aleluia, glória a Deus. Fraco, falho, nós temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que luta por nós. Temos um Deus que está intercedendo por nós. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará.
O problema virá, mas não faltará vitória. A necessidade virá, mas não faltará suprimento. A doença virá, mas não faltará cura. Ei, pode vir a chuva que cai sobre o Jesus, sobre a sua vida, sobre a minha vida, mas o Senhor está falando: todas as coisas eu vou suprir. Mas filho, para de se exaltar, como também pare de se diminuir e se coloque aonde eu quero que você esteja, que eu que vou te exaltar. E sabe aqueles que te esmofeteiam, que falam mal? Esquece eles, porque quando as pessoas te veem, elas sentem o Espírito Santo, elas sentem a minha presença, elas sentem a palavra, elas sentem o Evangelho, e elas serão alcançadas, não pelo que tu és, mas pela minha presença em ti. Posso orar, pastor? Aleluia. Se você puder, fique de pé. Não deixe ninguém dizer que você é fraco. Fala assim: o Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não deixe ninguém te dizer que você não pode. Você está no lugar em que o Senhor quer que você esteja. Ei, eu posso até querer estar em outro lugar, mas o Senhor falou: é madre de Deus que você vai estar, e eu não vou pelejar contra isso. Ei, eu vou até consertar o carro para ir embora, mas a minha missão hoje é ela falar para você: você é mais que vencedor. A fraqueza que você tem feito, você parar, é para você cancelar, porque o Espírito Santo já tem intercedido, e eu, Senhor Jesus, vou te dar vitória. Aleluia. Senhor meu Deus, aqui está uma igreja vitoriosa. Pai, me vem, Madre de Deus, Pai, com seus membros, Senhor. Pai amado, Pai querido, muitas vezes, Senhor, caluniados, Senhor, injustiçados, injuriados, Pai. Mas o Senhor os trouxe nessa noite, Senhor, e coube, Pai amado, Pai querido, ao mensageiro da palavra, Senhor, para reforçar na vida deles que eles são mais que vencedores, que o Senhor, o poder do Deus Altíssimo, habita em cada vida, Senhor, e eles vão sair hoje daqui, Pai amado, diferente daquilo que entraram, Senhor, porque vão ser salvos, Senhor, cada dia mais, Pai, falando da Tua palavra, da Tua presença, do Teu poder, Pai, e eles serão cheios do Espírito Santo, eles serão cheios, Senhor, porque, Pai amado, o espinho na carne não mais lhes trará preocupação, porque o Senhor os terá exaltado. Pai, obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar do Teu amor, Pai. Assim eu te peço, Senhor, já pedindo bênção sem medida sobre esta igreja, Pai, no nome do Teu Filho amado, Senhor, ao qual nós já pedimos e cremos na vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Receba a sua vitória.